Era um dia comum no Japão de 1960. Um evento político acontecendo em Tóquio, câmeras de TV transmitindo tudo ao vivo. No palco, Inejiro Asanuma, líder do Partido Socialista Japonês, fazia um discurso inflamado, até que, de repente, o impensável acontece. Um jovem de 17 anos avança rapidamente, empunhando uma wakizashi, uma pequena espada samurai. Em segundos, o silêncio toma conta do auditório. O Japão inteiro assiste, chocado, ao assassinato brutal de um dos políticos mais controversos da época. Mas quem foi Inejiro Asanuma? Por que ele se tornou uma figura tão odiada por alguns e tão admirada por outros? E como esse assassinato revelou as tensões profundas da política japonesa no pós-guerra? Inejiro Asanuma nasceu em 1898 e, desde cedo, demonstrou interesse pela política. Em um Japão que passava por mudanças rápidas, ele encontrou sua vocação na luta contra o imperialismo e na defesa dos direitos dos trabalhadores. Durante a Segunda Guerra Mundial, o país estava sob um regime militarista rígido, e qualquer oposição era esmagada. Mas, com o fim da guerra e a ocupação americana, novas possibilidades políticas surgiram. Asanuma cresceu nesse cenário e se tornou um dos principais nomes do Partido Socialista Japonês. Ele acreditava que o Japão deveria se afastar da influência dos Estados Unidos e se aproximar mais da China e da União Soviética. Essa posição, claro, causou grande polêmica. Em um país que ainda estava sob forte influência americana, defender o comunismo era quase um tabu. Seus discursos eram inflamados e provocativos. Ele atacava diretamente o governo japonês, acusando de ser submisso aos interesses estrangeiros. Em 1959, durante uma visita oficial à China, Asanuma chegou a declarar que os Estados Unidos eram o inimigo do povo japonês. A fala causou indignação entre os conservadores, que o viam como um traidor. Com isso, Asanuma passou a ser um dos políticos mais polarizadores do Japão. Para a esquerda, ele era um símbolo da resistência contra o imperialismo americano. Para a direita nacionalista, ele era um perigo para a identidade japonesa. O clima de tensão estava montado, e tudo iria explodir de forma trágica. Inejiro Asanuma não era apenas um político comum. Ele era um homem de convicções firmes e um orador poderoso. Seu envolvimento com o socialismo veio do desejo de ver um Japão menos dependente dos Estados Unidos e mais alinhado com as potências comunistas da época, como a União Soviética e a China. Isso, claro, fazia dele uma figura extremamente controversa. Enquanto muitos trabalhadores e estudantes o viam como um líder corajoso, disposto a enfrentar as ambições das elites, os conservadores e nacionalistas japoneses o consideravam um traidor, um homem que estava colocando em risco a estabilidade do país. Em 1959, Asanuma foi à China e fez declarações que incendiaram ainda mais essa polarização. Durante um discurso, ele elogiou Mao Tse-tung e criticou duramente os Estados Unidos, chamando-os de inimigos do povo japonês. Para um Japão que, na época, ainda dependia fortemente dos americanos para sua recuperação econômica e militar, essas palavras foram como um terremoto político. A mídia conservadora atacou Asanuma sem piedade, retratando-o como um fantoche do comunismo. Seu partido, o Partido Socialista Japonês, começou a sofrer uma forte oposição por parte dos grupos de direita. Mas Asanuma não se intimidou. Ele continuou sua campanha, defendendo uma aliança mais estreita com os países socialistas e denunciando o que via como a submissão do Japão ao Ocidente. Essa postura fez dele um alvo. E a tensão que ele gerava nos debates políticos logo se transformaria em tragédia. Era 12 de outubro de 1960. Inejiro Asanuma estava no palco do Salão Ibiya, em Tóquio, participando de um debate político televisionado. O evento era acompanhado por milhares de pessoas, tanto no local quanto pelas telas de TV espalhadas pelo país. Enquanto Asanuma discursava, um jovem de 17 anos chamado Toya Yamaguchi, um membro de um grupo ultranacionalista, aproveitou um momento de distração da segurança e correu em direção ao palco. Antes que alguém pudesse reagir, ele sacou uma wakizashi, uma espada curta usada por samurais, e perfurou o abdômen de Asanuma. O impacto foi tão forte que o político cambaleou para trás. Em meio ao pânico da plateia, Yamaguchi golpeou novamente, dessa vez atingindo o peito de Asanuma.
Ele caiu no chão, gravemente ferido. Os seguranças finalmente dominaram o jovem agressor, mas já era tarde. Poucos minutos depois, Inejiro Asanuma foi declarado morto. E o mais chocante, tudo isso foi transmitido ao vivo para milhões de japoneses. O país inteiro assistiu, em tempo real, ao brutal assassinato de um dos políticos mais influentes da época. A imagem de seu corpo sendo perfurado ficou marcada na história do Japão moderno. A morte de Asanuma gerou uma onda de choque. Para a esquerda japonesa, ele se tornou um mártir. Protestos tomaram as ruas, exigindo justiça e denunciando a violência política. Já para os ultranacionalistas, Yamaguchi foi tratado como um herói, embora tenha sido preso logo depois. Após assassinar Inejiro Asanuma, Otoya Yamaguchi foi rapidamente preso pela polícia. Mas seu destino tomaria um rumo inesperado. Inicialmente, Yamaguchi foi levado para um centro de detenção juvenil, já que tinha apenas 17 anos. Ele estava sendo tratado como um criminoso comum, mas para os ultranacionalistas, ele era um herói. Diversos grupos de direita tentaram fazer dele um símbolo de resistência contra o comunismo no Japão. No entanto, o jovem nunca chegou a enfrentar um julgamento. Menos de um mês após o crime, em 2 de novembro de 1960, Yamaguchi morreu dentro de sua cela. Ele usou sua própria roupa de cama para tirar a vida e deixou uma mensagem escrita na parede com uma pasta de dente. 7 vidas para meu país, uma referência a uma antiga frase de samurais que juravam lealdade ao Japão acima de tudo. O assassinato de Nejiro Asanuma foi um dos momentos mais tensos da política japonesa no século XX. Ele expôs a profundidade das divisões ideológicas no Japão do pós-guerra e mostrou como a política pode se tornar um campo de batalha literal quando as tensões atingem um ponto de ruptura. O episódio marcou a política japonesa e até hoje é lembrado como um dos eventos mais sombrios da história moderna do país. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário e sugestões de temas para vídeos. Até mais!